Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa videoaula nós vamos conversar aí sobre as ligações covalentes, beleza? Então vamos lá. Bom, gente, a ligação covalente, ela é uma ligação que acontece de quem com quem? Primeiramente temos que partir disso, com quem está participando dessa ligação. Então vamos lá. Ligação covalente. A ligação covalente, gente, ela ocorre entre ametais, certo? Entre ametal com ametal, beleza? E para a gente entender, né, como que funciona essa ligação, a gente precisa fazer um quadro de comparação aqui com a iônica. Bom, lá na iônica a gente lidava com dois tipos de átomos que eram praticamente assim, opostos um do outro em características. Um metal apaixonado por doar elétrons, por perder elétrons, eletropositivo demais, e os ametais, que são apaixonados por receber elétrons, extremamente eletronegativos, ok? Então, metal eletropositivo gosta de doar elétrons e ametal eletronegativo ama receber elétrons, beleza? Então era o casamento perfeito, porque quando um doava elétrons, o outro recebia, e aí um virava cátion, outro virava ânion, e havia aquela atração eletrostática. Beleza, tranquilo. Mas agora aqui nós estamos falando de dois ametais, de ametais se ligando. Como é que vai ficar a situação agora? Sendo que não tem ninguém para doar elétrons para eles. Bom, eu acredito, né? Vamos tornar isso aqui um pouquinho mais lúdico. Que um ametal, ele deve olhar aí para a eletrosfera do outro, ou para o núcleo do outro, sei lá, e deve fazer assim, ó. Ó, meu camarada, o negócio é o seguinte, nós dois somos aí, temos tendência a receber elétrons, mas é o seguinte, viu? Eu acho melhor a gente se acertar aí, começar a compartilhar os elétrons, certo? Eu gosto de receber, você também gosta de receber elétrons. Então vamos fazer o seguinte, vamos compartilhar de uma vez, certo? Aí eu recebo aquilo que eu quero, você também, e todo mundo fica feliz. É exatamente isso no mundo lúdico da química da minha cabeça que acontece, certo? Os ametais, eles vão ter a tendência a compartilhar esses elétrons da última camada. Porque não vai ter ninguém para ficar dando elétron para eles aqui. Eles estão entre átomos e elementos químicos que têm a mesma tendência química, certo? Então acontece compartilhamento, professor. Exatamente. Essa é uma palavra muito importante então aqui para nós no contexto de ligação covalente. Então, compartilhamento de elétron. Compartilhamento de elétrons, beleza? Tranquilo, professor. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Beleza? Beleza, professor, mas de que maneira isso acontece? Como isso acontece? Vamos descobrir agora. Eu quero levar você a passear na tabela periódica, porque, gente, aprender ligações, você precisa da tabela. Você precisa conhecer a tabela periódica. Você precisa prever quantas ligações covalentes um ametal conhecido, muito usado no vestibular, pode fazer, beleza? E é isso que eu vou te ensinar agora, tranquilo? Então vamos lá. Primeira família, pega aí a sua tabela periódica, beleza? Primeira família que eu quero te levar, primeiro grupo que eu quero te levar, é o grupo dos halogênios, beleza? Então, grupo dos halogênios. Beleza, halogênios, que é o chamado aí grupo 17, ok? Grupo 17 da tabela periódica, a antigamente chamada de família 7A, ok? Mas se acostume com o grupo 17, viu, cambadinha? Não vai lá, em família 7A, que não vai cair mais no vestibular disso daí não, beleza? Então se acostume com o grupo 17, halogênios. Professor, tem alguma turma aí que é importante saber de halogênio? Tem sim. Esse grupinho aqui, ó. O flúor, o cloro, o bromo e o iodo, ok? Então, flúor, cloro, bromo e iodo, ok?
Esses são os 4 camaradinhas bem importantes dessa família, sempre estão presentes nas questões de vestibular. Beleza, professor? Então vamos continuar. Bom, gente, o grupo 17, todos eles têm a seguinte configuração eletrônica na sua camada de valência. Qual é, professor? Essa daqui, ó. NS2, NP5. O que é isso, professor? NS2, NP5? Traduzindo. Na última camada, eles têm 7 elétrons. Ah, tá bom, agora entendi. Agora ficou de boa. Então, na última camada, eles têm 7 elétrons. Tranquilo. Bom, se o objetivo é compartilhamento, a pergunta que eu faço para você é a seguinte sobre os halogênios. O que eles vão gostar de fazer em relação ao compartilhamento? Quantos elétrons eles precisam para fechar o octeto, para fechar 8? Precisam só de 1, professor. Então vamos colocar aqui, ó. Precisam, se eu conseguir escrever, né? Precisam de 1 elétron. Pronto, se eles pegarem, né, fizerem uma ligaçãozinha, eles já fecham esses 8 elétrons. Ah, professor, então quer dizer que se eles precisam apenas de um elétron só para fechar 8, esse é o número de ligações covalentes que eles vão fazer? Exatamente. Então, se eles precisam de um elétron, eles vão fazer uma ligação covalente. Eles vão fazer um compartilhamento, certo? Então, compartilhamento, beleza? Ah, então entendi, professor. O número de elétrons que eles precisam é um número de ligações covalentes que eles vão fazer. Perfeito, é isso mesmo, ok? E como é que a gente coloca isso na prática, professor? Já já você vai entender, vamos por partes. Primeiro vamos entender a tendência de cada família aqui principal. Olha só, já fomos para os halogênios. Agora eu quero mostrar para você os calcogênios, certo? Os né? Isso, os calcogênios. Calcogênios. É o chamado aí grupo 16, né? Conhecido como 16, né, professor? Isso, 16. Uma coisa em inglês, né? Que é cultura mesmo, né? A antiga chamada família 6A. Show de bola? Olha só. Qual é a camada de valência deles, professor? Quem que é a camada de valência deles? Bom, a configuração da última camada é NS2, NP4. Professor, não entende nada. Simplesmente eles têm 6 elétrons na última camada, né? 2 elétrons no subnível S, 4 elétrons no subnível P, configurando a última camada que vai ter 6 elétrons, então. Show de bola? Então, olha só. Se eles têm 6 elétrons na última camada, eles precisam de quanto para fechar 8? Ah, simples, professor. Eles precisam de 2 elétrons. Ah, de boa. Então, a pergunta que eu faço para você é a seguinte. Quantos compartilhamentos eles vão fazer? Bom, precisa de 2 elétrons, vai ter que correr atrás de 2 compartilhamentos, 2 ligações covalentes. Então, beleza. 2 compartilhamento. Beleza? Tranquilo, profs. Vamos lá. Tem algum aqui importante, professor, que eu preciso guardar, que eu preciso tomar cuidado? Tem sim. Tem 2 aí que sempre aparecem, que é o oxigênio e o enxofre. Beleza? Oxigênio e enxofre. Eles têm mais tendência a aparecer aí nas questões envolvendo ligações e tudo mais. Ok? Talvez aí você precise também um pouquinho de um outro aí, mas eu não vejo tanta importância, que é o selênio. Tranquilo? Mas vamos ficar só com o oxigênio e com o enxofre. Ok, professor, sossegado, tranquilo. Agora vamos para outra família, a família do nitrogênio. Tá bom? Na família do nitrogênio, grupo 15. A antiga chamada família 5A. Beleza?
Então, olha só, gente, como é que é a configuração eletrônica dessa camada, dessa família, desse grupo? Tranquilo, professor, é NS2, eita, NS2, NP3, ok? Professor, o que significa isso? Traduz, por favor. Isso aqui, ó, 2 mais 3 elétrons significam que eles têm 5 elétrons na camada de valência. Na última camada, né, professor? Isto. Então, olha só. O que vai acontecer? Eles têm 5 elétrons nessa última camada. Eles vão precisar de quantos para fechar 8? Simples, professor. Eles precisam de 3 elétrons. Né? 3 mais 5, 8, né? 8, que também é espanhol, entendeu? Então vamos lá. Precisam de 3 elétrons. Então vamos fazer quantos compartilhamentos? 3. Então 3 ligações covalentes. Eles vão fazer 3 compartilhamentos. Tranquilo, professor, tranquilo, sossegado. Aí vamos para um último grupo aí. Beleza? Para um último grupo, que é o grupo 14, o grupo do carbono, família do carbono. Há também aí antigamente chamada de 4A. Show de bola? Bom, acabei esquecendo aqui de colocar os elementos principais do grupo 15, certo? Os mais comuns, gente, que sempre às vezes aparecem aí pra gente e que é importante você guardar. Bom, o nitrogênio, sem dúvida. O fósforo também, extremamente importante para nozes, né? Para nozes e castanhas do caju, né, professor? Não só para nozes, mas também para todas as tubérculos e beterrabas do Brasil. Isso. Então, olha só. Última família que nós vamos passear aí na tabela periódica, grupo 14, antiga chamada 4A. Bom, principais elementos aí dessa parte, né, dessa família aí da tabela. Carbono e silício. Show de bola? Esses dois aí são os que nós vamos mais encontrar aí em algumas situações. Beleza? Beleza, professor, tranquilo, vamos lá. Bom, camada de valência deles. NS2, NP2. Traduzindo, professor, eles têm 4 elétrons na última camada. Tranquilo, professor, tranquilo. 4 elétrons na camada de valência. Bom, professor, então, para fechar 8, por lógica, eles vão precisar. Então, aqui eles precisam de 4 elétrons, beleza? Aí, o que vai acontecer? Bom, se eles precisam de 4 elétrons, eles vão ter que correr atrás de quantas ligações covalentes? De quantos compartilhamentos? 4 também. Beleza? Então, 4 compartilhamentos. Tranquilo, professor, tranquilo. Compartilhamentos. Eita! Compartilhamentos. Tranquilo, professor, sossegado. Bom, gente, essas são as principais famílias aí que nós vamos utilizar para fazer as ligações covalentes, beleza? Então, halogênios têm 7 elétrons, precisam de um compartilhamento só. Calcogênios têm 6 elétrons, precisam de 2 compartilhamentos para fechar 8. O grupo aí, 15, família do nitrogênio, tem 5 elétrons, precisa de 3 ligações covalentes para fechar 8. E família 4A, né, grupo 14, tem 4 elétrons, precisa de mais 4 compartilhamentos para fechar 8, beleza? Bom, para essa aula não ficar muito estendida, né, não se estender tanto assim, eu vou fazer apenas isso aqui nessa aula, beleza? Aí na próxima aula nós vamos começar a desmembrar isso daqui em algumas estruturas, beleza? Então acompanha a nossa próxima videoaula.